Queridos, a graça e a paz do Senhor seja convosco. Estou muito feliz em poder estar aqui esta noite para ministrar a palavra de Deus. A mim é dada essa árdua tarefa, mas com a graça de Deus e as orações dos santos, nós com certeza conseguiremos aqui passar um pouco daquilo que Deus tem nos confiado, tem nos dado. Eu quero de antemão louvar a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, pastor William, pastora Cristiane, não é isso? Que Deus abençoe. Casal muito simpático. Por intermédio deles eu pude chegar aqui. E também da Lívia. Lívia que fez todo o trâmite. Foi a ponte para nós chegarmos aqui. É amiga da minha esposa. Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas que Deus tem colocado. O caminho da minha família. Deus seja louvado. Quero também fazer menção da presença do pastor Oswaldo Braz. Ele é ali de Guarulhos. É um amigo também da família de muitos anos. Está me dando a honra hoje de ter a sua presença, nos auxiliando aqui. Muito bom quando nós estamos acompanhados de pessoas amigas, pessoas que têm prazer em acompanhar o nosso ministério. Eu aprendi que é melhor você estar no lugar onde você é celebrado do que você é tolerado. Então, você está entre pessoas que te celebram, que gostam de você, faz bem para a nossa alma. É um bom lugar para você estar. Queridos, antes de eu fazer menção do texto bíblico, queria já apresentar o meu material para nós ganharmos tempo. O horário é exíguo, então nós não podemos desperdiçá-lo. Eu trouxe aqui alguns temas de mensagens gravadas em DVD em vários lugares por onde Deus tem nos levado. Eu trouxe aqui, por exemplo, Pescadores de Homens. Tem um tema aqui da minha esposa, Escapa-te por tua vida. Marcados para não morrer antes do tempo. Tenho também ali Vaso na mão do oleiro. Mensagens poderosas que vão edificar muito a sua vida espiritual. E eu trouxe também meu livro que está bombando aí na internet. Todo mundo que teve a oportunidade de ler, fez um comentário, colocou espontaneamente nas redes sociais. E verdadeiramente isso aqui é fruto de uma vida com Deus. 19 anos de caminhada, de experiências com Deus. O título é Preparados para a Guerra. Trata de batalha espiritual. Tá? E quem não está passando uma batalha, uma guerra espiritual na sua vida? Aqui, dentre muitas coisas que eu vou abordar aqui, eu falo sobre as armaduras de Deus, falo sobre os 3 maiores inimigos do cristão, falo sobre as principais artimanhas do inimigo das nossas almas, e é um livro que você pode usar como ferramenta para evangelizar. Já teve lugares que pessoas compraram de 5, 10, o preço está muito bom, R$15, e você comprando esse material, você vai estar me ajudando aqui atrás, e é feita menção de um trabalho social que nós fazemos em Salvador. E ano passado eu ganhei um espaço de 5 por 15. Foi doado pelo meu pai, numa avenida principal lá de Salvador, onde nós estamos construindo um centro de estudos avançados da Bíblia e também um centro para trabalhos sociais. E para a glória de Deus, nós já conseguimos comprar toda a ferragem, comprei já os blocos, comprei areia, cimento e alguma coisa a mais. Falta agora comprarmos a parte do teto, pretendo colocar uma estrutura metálica e aquele teto já pronto para poder dar um conforto maior. Então esse é um projeto que Deus tem colocado no meu coração para alimentar vidas, para preparar pessoas para o ministério e atender também ali a parte social. Também, uma das muitas coisas que eu faço, eu sou professor de karatê desde os meus 6 anos, né? Minha família toda é do esporte, e ali nós pretendemos dar aulas para crianças e aproveitar e evangelizá-las também. Então, você comprando esse material, você vai estar me ajudando ali a colocar de pé aquele grande projeto.
Como eu já estou indo para Salvador, agora sábado, eu estou fazendo uma promoção. Um DVD é 10, 2 é 15, 3 é 20. O livro custa apenas R$15. Amém? Ao chegar aqui, queridos, eu confesso que eu vim com a mensagem preparada. Mas quando eu vim receber a oração aqui do pastor William, Deus colocou uma outra coisa no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês, livro do Gênesis, capítulo 32, verso 22 a seguir. Livro do Gênesis, capítulo 32, verso 22 a seguir. Deus tem uma palavra para o teu coração. Quem não trouxe Bíblia, toma carona com quem trouxe. Dá uma olhadinha no retrovisor do irmão que está do seu lado, para não perder a direção de Deus e não sair daqui sem ser edificado. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Quem não encontrou ainda, diga assim: Jesus me ajuda. Acredito que todos encontraram. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém, querido? Toma o seu assento, glorificando a Deus, exaltando ao nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto bíblico, o qual vai nos revelar, vai nos informar acerca de um episódio ocorrido na vida do grande patriarca Jacó. Esse texto nos mostra claramente que Jacó está voltando, está regressando ao lugar de onde ele havia partido, de onde ele havia feito um voto com Deus. E nesse íntere, nesse meio termo, Jacó decide, ele toma uma decisão que vai mudar completamente o rumo da sua história. Ele não quer mais seguir com aquela vida que ele havia vivido, que havia carregado até aquele instante. Ele queria tudo novo. Ele queria que Deus entrasse verdadeiramente na sua história e mudasse o rumo das coisas, assim como Deus fez com Abraão e também com Isaac, seu pai. E para isso, ele decide chamar a atenção de Deus. Ele decide provocar ao Senhor. Ele quer que Deus se manifeste a ele e lhe mostre o caminho a seguir e lhe dê uma nova direção. Então ele coloca à parte as suas 2 mulheres, seus filhos, toda a sua fazenda, seus servos, e fica ali esperando que Deus fizesse algo em prol dele. Jacó vai verdadeiramente provocar a Deus. E essa história é muito bela, mas ao mesmo tempo muito edificante, muito pedagógica. Ela vai nos trazer grandes lições espirituais. A primeira delas está aqui, que muitas vezes Deus não vai dar o primeiro passo em nossa direção. Deus nem sempre vai tomar a iniciativa das coisas. Às vezes é o homem quem precisa dar o primeiro passo. Às vezes somos nós, queridos, que precisamos tomar uma atitude para chamar a atenção de Deus para nós, a fim de que as coisas mudem ao nosso respeito.
a fim de que os céus derramem sobre nós as suas mais ricas bênçãos. Isso é bíblico. A ação do homem provocará a reação de Deus. Quantos lembram daquele episódio onde Samaria estava sitiada pelo rei da Síria? Ele colocou estrategicamente todo o seu exército em volta das muralhas que protegiam a cidade, e não havia como entrar e nem sair. Com isso, toda a comida cessou, todo o alimento acabou. O povo apelou agora para comer coisas que em tempos normais não comeriam. Estavam comendo cabeça de jumento refolgado com esterco de pomba. O rei, desesperado, ameaça o profeta. Ele passa pelas muralhas, vem as mulheres em desespero, cozendo seus filhos, comendo seus próprios filhos. Então, a Bíblia diz que do lado de fora, 4 homens leprosos, vivendo em estado deplorável, já ali sentenciados à morte, porque não havia cura para aquela enfermidade, para aquela doença. Mas de repente, um deles toma a decisão. E segundo historiadores, um daqueles leprosos era Geazi, que foi um criado, foi um servo de Eliseu. Portanto, alguém que conhecia Deus, que tinha visto já muitas operações de maravilha, muitos milagres, e sabia como alcançar o coração de Deus. Então Geazi, ele decide tomar uma decisão. Ele diz: se ficarmos aqui, nós iremos morrer, porque a lepra está tomando conta de nós. Se nós formos para a cidade, nós vamos morrer de fome lá também. Mas parados nós não podemos ficar. Vamos fazer uma coisa? Vamos partir para cima do território dos inimigos. E vamos ver o que vai acontecer. Se nós morrermos, morreremos. Mas se ficarmos vivos, teremos alimento, teremos comida, teremos vestes, teremos tudo o que nós precisamos. E a Bíblia diz que quando esses 4 homens começam a andar, a partir do momento que eles tomaram uma decisão, diz o texto, que Deus começa a se mover nos céus. Deus começa a agir no sobrenatural, no mundo espiritual. Deus começa a mover as coisas. E lá no arraial do inimigo, a Bíblia diz que eles ouvem barulho de 3 grandes exércitos marchando. Era Deus já começando a mover as coisas. Sabe por quê? Quando nós agimos, Deus reage ao nosso favor. Quando nós tomamos uma atitude com base na fé, quando nós tomamos uma atitude com coragem, contrariando as expectativas humanas, contrariando o momento, aí Deus começa a se inclinar ao nosso favor. Tomar uma atitude quando tudo está ao nosso favor, quando tudo está bem, é muito fácil. Agora, tomar uma atitude de coragem quando as coisas estão caminhando contra nós, quando o vento nos é contrário, aí exige uma reação da parte de Deus, porque Deus honra quem age com fé, quem toma decisões com fé. Então veja que o texto vai mostrar que não é Deus quem vai dar o primeiro passo, que não é Deus quem vai tomar a iniciativa do encontro, mas é Jacó quem vai provocar um encontro com Deus. E para isso ele coloca à parte tudo quanto ele tinha, como quem dizendo: se eu cheguei até aqui, então eu vou ter que tomar a decisão sozinho. A culpa do que eu estou vivendo não é da minha família, não é dos meus servos, não é de ninguém que me acompanha. Se eu estou nessa situação, é porque eu mesmo entrei sozinho nela, e é eu sozinho que vou sair dessa situação. Jacó chama a responsabilidade para si. Jacó assume aquele momento, irmãos, e nós precisamos assumir o momento da nossa vida. Nós não podemos ficar vivendo, transferindo responsabilidade para os outros, colocando a culpa do que nós estamos vivendo, da nossa situação, em terceiros, em pessoas que estão ao nosso redor. Deus honra a quem assume a sua responsabilidade. Deus honra quem toma decisões e vai em frente até o final. Deus vai fazer isso por você essa noite. Se você tiver coragem
de romper com a expectativa humana, de romper com tudo que está vindo ao contrário à sua direção, Deus vai se mover, a mão dele vai ser sobre a tua vida, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Diga para quem está do seu lado: precisamos tomar uma decisão essa noite. Diga assim: tudo que Deus vai fazer é com base na nossa decisão, é com base na nossa escolha. Mas para Jacó chamar a atenção de Deus, ele teve que colocar a parte. Ele teve que deixar em um determinado lugar toda a sua família. Sabe o que isso significa? Que às vezes, para chamarmos a atenção de Deus, atrairmos para nós o milagre da parte do Senhor, nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa que nós amamos, de alguma coisa que nos é muito preciosa. Jacó colocou toda a sua fazenda. Ele colocou suas 2 mulheres, colocou seus filhos, todos eles à parte, e ficou sozinho. E sozinho ele chamou a atenção de Deus, ele atraiu a atenção de Deus. Nós temos que imitar a fé de Jacó. Às vezes nós temos que abrir mão, ainda que por um tempo, de coisas que nós amamos, de coisas que nós valorizamos, para ver o milagre acontecer. Sem sacrifício não há benefício. Sem renúncia não pode haver uma resposta de Deus. O mundo espiritual se move dessa forma. É com sacrifício, é com renúncia, é com abdicação, é abrindo mão daquilo que nós amamos, daquilo que nós estimamos, que nós vamos atrair a atenção de Deus. Para que Deus, no dia da inauguração do templo, que foi construído por Salomão, descesse na nuvem Shekinah, enchesse toda a casa de glória e morasse ali, aprovasse aquele lugar como morada sua, Davi, antes de Salomão ser o rei de Israel, de assumir o trono, ele foi até a eira de Ornã, na parte alta do monte, e comprou. A Bíblia diz que ele pagou aquela parte do monte. Ornã quis até dar de graça para o rei. Afinal de contas, o rei tinha poder para tomar, desapropriar qualquer tipo de propriedade, qualquer tipo de terreno. O rei era o maioral. Acima dele só havia Deus. Davi tinha um poder de tomar aquele pedaço de terra. Mas Davi disse: eu não darei ao Senhor nada que não me custe um sacrifício. Davi conhecia esse princípio espiritual. Davi sabia que para chamar a atenção de Deus, ele deveria se sacrificar. Então Davi pega tudo aquilo que ele conquistou em todas as guerras que ele entrou. Porque Davi já tinha um projeto no coração. Quando Davi ia guerrear, quando Davi saía para a batalha, Davi vencia e ele pegava os despojos, todo o ouro, toda a prata, as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, ele pegava os escudos de ouro, as riquezas das nações, ele pegava e colocava em um determinado lugar, e ele dizia no seu coração: isso aqui é para Deus, isso aqui é para o Senhor, porque se eu sair e venci, a honra e a glória pertence ao Deus de Israel, eu estou devolvendo a Deus aquilo que Ele me deu. E Deus honrou, e a Bíblia diz que Deus pôs o seu nome ali e abençoou aquele lugar. Você quer a bênção? Você quer que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida? Você quer ver a glória de Deus? Você quer ver Deus aprovar os teus sonhos, teus projetos? Então, irmão, pague o devido preço. Ofereça a Deus algo que lhe custe um preço. Renuncie, sacrifique. Deus vai te honrar. Abra mão daquilo que você estima, daquilo que você ama, e você vai ver que Deus vai fazer algo sobrenatural acontecer na sua vida. Para eu estar aqui pregando, ministrando, a minha família, minha esposa, nós temos um preço a pagar diariamente. São vários tipos de renúncia. Às vezes o convívio com filhos, a ausência do lar, a saudade de casa, às vezes tendo que pousar em lugares que não nos oferecem conforto, às vezes tendo que romper pelo mato, às vezes de barco, às vezes de navio, às vezes horas em avião, o dia inteiro viajando, mas sem renúncia, sem sacrifício não há benefício, não tem como chamar a atenção de Deus. E o resultado no final, irmão, é a aprovação, é o carimbo de Jeová sobre tudo que nós fazemos, porque é uma renúncia ao sacrifício. Jacó teve que colocar parte, ficou só,
E a Bíblia diz que Deus se manifesta a ele. Deus aparece ali, mas a princípio ele não sabia do que se tratava, nem de quem era, com que ele estava lutando. E naquele momento que ele começou a lutar, aquele varão que lhe apareceu à noite, lhe pergunta: qual é o seu nome? Ele diz: meu nome é Jacó. Ele revelou ali a sua identidade. A identidade é tudo aquilo que eu sou. É o resumo da minha vida. É o conjunto das coisas que me compõem, daquilo que eu sou em essência. Interessante que Jacó não deu outro nome. Mas para o seu pai Isaac, no momento em que ele quis a bênção, ele mentiu, ele disse: eu sou Esaú. Mas diante de Deus, ele não diz mais que é Esaú. Ele não mente mais, ele não esconde a sua identidade, ele não se camufla, ele não se esconde atrás de uma personalidade. Para Isaac ele diz: eu sou Esaú, mas diante de Deus ele assume quem ele é. Ele diz: eu sou Jacó, aconteça o que acontecer, eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou trapaceiro, eu sou aquele que enganou ao meu pai, eu sou aquele que passou para trás o meu irmão. Mas para surpresa dele, Deus gostou do que ouviu. Porque Deus se agrada do homem que é sincero no seu íntimo. Deus se agrada daquele que tem o coração rasgado perante a presença dele. Só irá além quem sabe de fato quem o é hoje. Você precisa ter noção, você precisa saber quem você é, para depois Deus te falar onde Ele vai te colocar. O problema é que tem muitas pessoas que acham que são uma coisa, mas não são. Estão vivendo enganadas. O princípio de tudo é saber quem você é diante de Deus. E depois Deus vai dizer para você quem você é na ótica dele. Quando nós reconhecemos quem somos, então Deus é glorificado na nossa vida. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que diante do trono do Cordeiro há 24 anciãos. Eles têm coroa, eles têm trono, eles têm posição, eles estão em destaque na Bíblia diante dos anjos. Hierarquicamente eles são superiores, mas a Bíblia diz que quando eles olham para o Cordeiro, eles não resistem à glória, eles não resistem à história do Cordeiro, que desceu, veio até nós, morreu no Calvário, venceu a morte, venceu o inferno, ofereceu o seu sangue em paga pela nossa salvação. Aí quando os 24 anciãos contemplam ali no trono o Cordeiro, a Bíblia diz que eles descem, eles se prostram, eles arrancam a coroa e arremessam em direção ao trono, dizendo: digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração para sempre. Mas um fato interessante é que os 24 anciãos, eles só fazem isto quando os 4 seres viventes clamam, quando os 4 seres viventes dizem: digno é o Cordeiro. Às vezes nós precisamos de alguém do nosso lado para dizer a quem pertence a honra, a quem pertence a glória, a quem pertence o louvor. Porque nós estamos, irmãos, numa jornada gloriosa. Nós estamos crescendo, prosperando. Deus quer isso para nós. Só que nós não podemos perder de vista quem nós somos e quem Ele é. E eu louvo a Deus porque de vez em quando eu escuto a voz dos 4 seres viventes dizendo: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Fala para quem está do seu lado, só para ele lembrar: digno é o Cordeiro, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Está prosperando? Digno é o Cordeiro. Está enriquecendo? Digno é o Cordeiro. Tu está sendo abençoado? Digno é o Cordeiro. As coisas estão indo bem? Digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Tudo começa quando nós reconhecemos quem somos. Quem é você? Eu sou Jacó. O Senhor olha para ele e diz: a partir de hoje tu vai se chamar Israel. Quer dizer príncipe de Deus ou príncipe com Deus. Sabe por que é que Deus muda o nome dele? Não é só porque o nome tem a ver com a identidade. O Senhor muda o nome dele porque nós temos 3 nomes.
O primeiro nome é o que os nossos pais nos deram. Maria, Antônia, João, Marcelo, Marta, Lúcia, e por aí vai. O segundo nome, nós só vamos saber quando chegarmos no céu. A Bíblia diz em Apocalipse que vai estar escrito numa pedrinha branca, e o Senhor nos dará na palma da mão nosso novo nome. E o terceiro nome, pastor? Esse nome, o pastor da igreja não sabe, a igreja não tem conhecimento. Talvez nem o seu cônjuge, ele tenha conhecimento do nome que você tem. Esse nome só é revelado quando você olha no espelho, quando você vai dormir à noite, que você conversa lá no teu travesseiro. Esse nome é o seu verdadeiro eu. Alguém disse que nós só somos quem somos quando estamos só, quando não há ninguém por perto, quando não há ninguém ao nosso redor. E isso é verdade. Nós temos um eu que somente Deus conhece. E às vezes o diabo toma parte, porque há passagens bíblicas que mostram que o diabo conhece a nossa identidade, sabe que nós somos. Lembra de Paulo e Silas, quando passavam lá na Macedônia, e aquela mulher que tinha espírito de demônio disse: olha, esses são servos de Deus. E às vezes o diabo, ele conhece esse nome, quer nos envergonhar, ele quer nos humilhar, ele quer nos achatar na fé. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se esse nome seu é bonito ou é feio, se esse nome te envergonha ou não, o meu Deus, ele vai mudar este nome essa noite. O meu Deus começa a mudar a tua história agora. E se o teu nome não é dos mais convenientes, ele começa a te dar um novo nome hoje. Assim como ele mudou o nome de Jacó, ele vai mudar o teu nome hoje. Ele vai mudar a tua identidade. Fala para a pessoa do teu lado: Deus muda a tua identidade hoje. Ele vai marcar a tua vida, ele vai mudar a tua história. Quantos têm sede de mudanças da parte de Deus? Quantos querem começar um 2015 diferente, uma vida diferente? Oh, glória a Deus! Ele vai mudar, acredite. Essa noite é a noite do encontro com Deus. É noite de mudanças profundas, é noite de transformação. É noite que Deus vai colocar uma marca na sua vida. E Ele começa mudando o teu nome. Ele começa mudando a tua história. Sabe, queridos, para Deus basta apenas uma noite para Ele mudar todo o rumo da tua vida. Depende de como você chegou aqui e está disposto a abrir o teu coração, Ele vai mudar. Depois que o Senhor muda o nome dEle, eles começam a ter ali uma luta, a noite inteira. Eles começam a lutar. E eu fico me perguntando, por que Deus lutaria com um homem de carne e osso? Por que Deus se rebaixaria a lutar com o homem? Aí eu descobri algumas coisas. Primeiro, Deus luta com o homem porque o homem é um investimento de alto risco de Deus. Coloque a mão no coração e diga assim: eu sou um investimento de alto risco. Um investimento de alto risco é algo que pode dar certo e muito certo, mas também pode dar errado. Eu quero dizer para você que para as promessas de Deus se cumprir na tua vida, não depende de Deus, nem tampouco de demônios ou da interferência de Satanás. Para a promessa de Deus dar certo na tua vida, depende só de você. Depende da tua postura. Depende do teu comportamento. Depende da tua fé. Porque se tem uma coisa que eu aprendi essa tarde, é que Deus nunca abandona o lugar da promessa. Quem abandona o lugar da promessa é o homem. Deus está sempre no mesmo lugar. Deus está sempre aguardando. A Bíblia diz que quando o anjo desce para falar com Gideão, Gideão diz assim: espera aqui que eu vou ali buscar o sacrifício. Espera aqui que eu vou preparar algo. O anjo disse: você pode ir para qualquer lugar, daqui eu não saio. É Gideão quem saiu, mas o anjo ficou no mesmo lugar. Às vezes, irmãos, somos nós que saímos do lugar da promessa, mas Deus está no mesmo lugar, aguardando você tomar uma posição, aguardando você reagir, para Ele cumprir a sua palavra. Às vezes as coisas não acontecem na nossa vida, não é porque Deus é limitado, não é porque Deus não quer, é porque nós não nos submetemos à vontade de Deus. É porque nós não fazemos um esforço. Quem já assistiu aqui corridas de cavalo? Às vezes chegam todos os cavalos juntos. Quando os cavalos cruzam a linha de chegada, dá dificuldade de você saber quem foi o vencedor. Aí a fotografia vai revelar. E sabe o que acontece? Às vezes 3 centímetros fazem toda a diferença.
Às vezes foi aquele cavalo que esticou o pescoço um pouco mais. Às vezes foi aquele jockey que deu uma pegada a mais no cavalo, que fez com que ele ganhasse aquela corrida. Eu quero dizer para você que um pouquinho de esforço vai mudar toda a tua história. Eu quero dizer para você que um pouquinho mais que você fizer vai fazer toda uma diferença. Eu quero falar para você que algumas horas a mais de joelho, no final das contas, vai ter um peso de glória tremendo. Eu quero dizer para você que as tuas lágrimas estão sendo contadas por Deus, recolhidas em odre de ouro pelos anjos e levadas até a face do Senhor, irmão. Tudo que você fizer não é demais. Tudo que você fizer no final terá um peso de glória. Vai fazer a diferença. É o esforço. O esforço para ver a promessa se cumprir. O esforço para ver Deus realizar os nossos sonhos. Não depende de Deus só, depende também de nós. Deus luta com ele porque ele era um investimento de alto risco. Mas Deus também vai lutar com Jacó porque Deus queria fazer uma cirurgia nele. E a cirurgia de Deus tinha uma finalidade: arrancar o Israel que estava dentro dele. Todos nós temos um Israel dentro de nós. O Israel é o novo homem, segundo a imagem de Deus. Israel é aquele crente que nós sonhamos ser um dia. Que ora um pouco mais, que lê um pouco mais a Bíblia. Que tem um ministério abençoado. O Israel é o tipo do crente que nós sonhamos ser. Mas que dá um trabalho para sair de dentro de nós. Mas que é uma luta para nós vivermos esse Israel de Deus. E Deus sabe tão disso que Ele parou hoje aqui para fazer uma cirurgia em você. E Deus tem até uma salinha para fazer essa cirurgia. Só que Deus é criterioso e exigente. Deus nos põe nessa sala e Ele só nos deixa sair dali depois de operados. E a operação de Deus tem lugar, chama-se caráter. A sala de cirurgia, você quer saber o nome? Chama-se lutas e provações. Às vezes Deus nos põe em determinadas situações, Deus nos coloca em determinadas provas, e a gente esperneia, grita, chora, e diz: Deus, me dá vitória, me tira dessa, me livra desse mal que eu estou atravessando, que eu estou passando. Senhor, me dá a chave da vitória, eu quero vitória. E Deus está dizendo: vitória eu tenho para te dar até agora, se eu quiser. Mas o que eu quero é fazer uma cirurgia no teu caráter. Se eu te liberar antes do tempo, você não sai transformado, você não sai liberto. O que eu tenho para mudar em você não acontece, mas deixa eu te tirar na hora certa, deixa eu te livrar na hora minha, e eu vou fazer uma grande obra na tua vida. Existem coisas que Deus só tira de nós em momentos de aperto, em momentos de angústia. É como o diamante que é forjado lá no meio das rochas, no movimento de fricção das rochas, lá nas placas tectônicas, lá próximo ao magma da terra, nas altas temperaturas, é que nasce, é que é forjado o diamante. E nós, seres humanos, depois que caímos lá no Éden, nós ficamos nessa condição. Nós tínhamos tudo, nós tínhamos um caráter excelente. A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, não lhe faltava nada. Mas depois da queda, irmão, só debaixo de prova, de luta mesmo, é que nós abrimos o coração para Deus, e o Espírito Santo encontra espaço para nos transformar. Nós somos forjados em meio à tormenta, em meio à tempestade. A Bíblia diz que Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos, mas também o seu nome significa aquele que causa dores. Ele veio de dores, ele surgiu por intermédio de dores, sua história foi construída em dores, ele veio à existência em dores. E o nosso Deus é assim, ele tira proveito da dor, ele tira proveito da angústia, ele tira proveito da prova. O que você está passando não é o fim da tua vida, não é o ponto final, não é a última estação na tua história. O que você está vivendo, permita a Deus trabalhar, vai fazer você chegar a lugares altos que você nunca chegou. A prova é assim, é você quem determina o que ela vai fazer na tua vida.
se ela vai te azedar mais ainda, se ela vai te amargurar, ou se ela vai fazer você um cristão melhor, ou se ela vai fazer você um cristão maduro, ou se ela vai te tirar da imaturidade, te colocar na posição de pai espiritual. Você que decide. Deus tem uma luta com ele, mas Deus também, nessa luta, ele não somente trabalha por causa do investimento de alto risco. Deus não somente luta porque queria fazer uma cirurgia nele, mas Deus também luta porque precisava tocar na perna de Jacó. Por que Deus precisava tocar na sua perna? Porque com a perna sã, Jacó fugiu por mais de 10 anos. Com a perna sã, ele era o seu próprio Senhor. Ele era autossuficiente. Ele sabia se proteger. Mas mancando, ele não conseguia fugir nem de uma criança. Então ele teve que recorrer à dependência de Deus. A perna ferida tornou Jacó mais próximo de Deus. Eu me lembrei da história da ovelha. Conta-nos os pesquisadores, historiadores, que quando um pastor lá na Palestina tinha uma ovelha muito traquina, uma ovelha muito rebelde, ele pegava e dava um golpe de misericórdia nela. Pegava o cajado e batia com força na pata até fraturar. Com isso ele vinha depois, enrolava a patinha da ovelha, colocava medicamentos e trazia agora a ovelha debaixo do seu braço ou no seu ombro. Até que a patinha sarava. Depois que a patinha sarava, aquela ovelha que acostumou com o cheiro do pastor, com o calor do corpo do pastor, com a voz do pastor, com o andar do pastor, com a convivência do pastor, aquela ovelhinha nunca mais saía de perto dele. Aonde o pastor ia, ela vai também. Aonde o pastor entrava, ela entrava também. Assim somos nós. Às vezes Deus permite uma situação na nossa vida que nos leva a andar mais perto dele, e depois que a vitória chega, a gente se acostuma tanto em andar perto com Deus, se acostuma tanto a ouvir sua voz, que nós não queremos mais nos apartar dele. Mas infelizmente tem gente que prefere andar na perna da carne, a perna da autossuficiência, a perna do seu próprio eu. Mas eu te dou um conselho: anda na perna da bênção. A perna da bênção chama-se Jesus de Nazaré. Deus precisou tocar na perna de Jacó para Jacó reconhecer a dependência de Deus. Será que Deus vai precisar tocar em alguma área na sua vida para você vir para debaixo da dependência dele? Eu vou formular melhor essa pergunta. Será que Deus já tem tocado em alguma área da tua vida para que você se torne mais dependente dele, para que você ande mais próximo a ele? Quem sabe não foi isso que Deus provocou em você e você não entendeu até hoje. Aquilo que Deus tirou de você, Deus nunca tira nada que Ele não possa dar maior. Mas se Deus tirou algo de você, é porque Ele quer que você se aproxime dEle. É porque Ele quer que você ande mais próximo dEle, o mais próximo possível. Ele quer que você se acostume com a voz dEle, com o cheiro dEle, com o calor dEle. Ele não quer que você vive apartado. Se Deus tocou, irmão, corre para debaixo da dependência, porque Deus sabe proteger como ninguém. Deus sabe guardar como ninguém. Deus nunca frustra as nossas expectativas em vão. Quando Deus frustra algo, é porque Ele quer mostrar um caminho mais excelente que nós não conhecemos ainda. Estou caminhando para o final da mensagem, mas eu preciso dizer para você que Jacó lutou a noite inteira. E a princípio ele não sabia com quem ele estava lutando. Jacó pensava que era contra alguém comum, com um homem igual a ele que ele estava lutando. Só que Jacó foi percebendo que a noite foi passando, e aquela luta nunca acabava. Ele só estava levando prejuízo, porque a perna já estava ferida, ele já estava cansado. Quando ele deu por si, ele percebeu que não era contra homens que ele estava lutando. Quando ele deu por si, ele percebeu que era contra o próprio Deus que ele estava lutando.
E quando ele viu que não era contra a gente de baixo que ele lutava, e sim contra a gente de cima, a Bíblia diz que ele baixa a sua guarda e deixa Deus ganhar. Quero terminar a mensagem aqui. Quem ganha de Deus, perde. Mas quem perde de Deus, sempre ganha. Quer um conselho? Das vezes que eu ganhei de Deus, eu sempre me arrebentei todinho. Mas quando eu deixei Deus ganhar, eu sempre saí vitorioso. Vai o conselho de Deus, deixa Deus ganhar. Fala para 3 crentes aí, o mais bonito que você vê aí. Fala assim, deixa Deus ganhar. Fala assim, para que você está lutando contra Deus? Tu está lutando em vão, meu irmão. Deus já não te deu a direção. Deus já não falou com você. Deus não já te orientou. Deus já não colocou o sentimento no teu coração. Porque está escrito em Filipenses que Deus é quem opera em nós, tanto o querer como efetuar. Você já não sabe qual é a vontade perfeita de Deus. E por que você está remando contra a maré? E por que você está andando na contramão? E por que você está insistindo em algo que Deus não está? Por que você está batendo numa tecla que Deus não quer ouvir? Às vezes nós somos teimosos feito Balaão. Deus já tinha dito para ele, você não pode amaldiçoar quem o abençoei. Deus já tinha dado sinais, a jumenta amassou a perna dele contra a parede. Depois Deus mostrou o anjo para ele, ainda assim ele queria fazer algo que não era a vontade de Deus. Ei, irmão, desce da mula da teimosia. Desce da mula da teimosia. Para que você não invalide algo maior de Deus sobre a tua vida. Para que você não ponha a perder projetos de Deus que já estão estabelecidos a teu favor. Ei, deixa Deus ganhar. Para de fazer uma luta de quebra de braço com Deus. Quem ganha de Deus perde. Mas quem perde para Deus sempre ganha. Sabe o que acontece? No início, quando Deus nos faz uma promessa, a gente não entende. A gente acha que nós vamos levar desvantagem. Porque Deus não é obrigado a explicar tudo para nós não, irmão. A gente quer saber de tudo nos mínimos detalhes, mas Deus não é obrigado a explicar tudo. Jesus disse assim, o que eu faço vós não sabeis agora, mas saberá depois. Às vezes Deus tem uns caminhos que fogem à nossa razão. E geralmente no começo tem cara de desvantagem, tem cara de que não vai virar, tem cara de que não vai dar certo. E geralmente contraria a nossa vontade. Mas Deus faz isso porque Ele é soberano, Ele está em cima. E quem está em cima vê melhor. E quem está em cima tem o controle. E quem está em cima tem o poder. E quem está em cima tem os caminhos. Deixa Deus ganhar. Eu me lembro que há 10 anos atrás, aproximadamente, eu precisava tomar uma decisão na minha vida. E eu já tinha orado, eu tinha feito propósito com Deus e a resposta não vinha. E eu escutei um testemunho lá em Patinga, em Minas. Mudou a minha história. Deus falou comigo assim, escute isso aqui que vai mudar a tua vida. Eu estava pregando num evento de missões e um dos dias o orador da noite contou esse testemunho. O nome do pastor era Elias, lá de Contagem. Ele era noivo da Miss Contagem, era pregador, pastor, e era noivo da Miss Contagem. E era uma moça muito bonita, muito charmosa. E ele decidiu casar-se com ela. Mas um dia, ele foi pregar numa igreja, que no banco da frente tinha uma moça de óculos escuros, escutando o culto inteiro. Quando terminou o culto, aquela moça chamou um diácono da igreja e disse assim, fala para aquele pregador vir até mim, que eu tenho algo de Deus para falar para ele. Quando aquele pastor chegou perto dela, aquela moça era cega, ficou cega na adolescência. Ela disse assim, pastor, sabe por que eu mandei chamar o senhor aqui?
Porque o que Deus falou no teu coração enquanto tu pregava, Deus falou no meu coração também, confirmou. E sabe o que Deus tinha dito? Que ele seria o futuro esposo dela e que ela seria a futura esposa dele. E que Deus ia fazer uma grande obra na vida dos dois. Só que ele era noivo da Miss Contagem. É o que acontece conosco. Às vezes Deus nos chama para um desafio e a gente fica olhando para o agora. A gente fica medindo as consequências, será? Mas o que é que eu vou ganhar nisso? Mas o que é que eu vou perder? Mas será, o será é o que mais aparece. A gente tem mania de olhar para o agora, só que Deus está olhando lá para o nosso futuro. Aleluia. Eu conheci minha esposa nova convertida. Minha esposa nem pregava, nem cantava, era líder de mocidade. As pessoas não tinham noção do que minha esposa se tornaria. Hoje minha esposa é uma bênção. Mas Deus falou no meu coração que seria uma grande... Interessante que Deus me usou como profeta para ela. Estava num congresso de adolescente e ela sentada e Deus falou comigo, está vendo aquela moreninha baixinha ali? Fala para ela que hoje ela é um vaso escondido na minha olaria, mas depois eu vou colocá-la na minha vitrine para todo mundo ver. Eu não sabia que eu estava profetizando para minha mulher, para minha esposa. O problema é que nós olhamos para o agora. Deus está olhando lá para frente. Aquele pastor olhou para aquela moça de óculos escuros e disse, não, moça, só está enganada. Deus não falou isso a coisa nenhuma. Saiu dali. Depois de alguns meses ele foi pregar numa cidade chamada Manhuaçu, perto de Caratinga, Valadares, norte de Minas. Ele bate o carro, capota 3 vezes. Acorda no hospital, paralítico, com bilhete do lado da cama. O doutor disse assim, o que é que você quer ouvir primeiro? A notícia boa ou a notícia ruim? Ele disse, doutor, conta logo a boa, porque pior do que está não pode ficar. O doutor disse, a notícia boa é que você sobreviveu. Seu carro ficou amassado que nem uma lata de sardinha, não era para você ter escapado. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é 2. Uma que você nunca mais vai andar. A segunda é que veio uma moça alta, loira, bonita, e deixou essa aliança e esse bilhete do lado. Eu não sei do que se trata. Ele abriu o bilhete, ela disse assim, eu não estou preparada para casar com um paralítico. Na hora ele lembrou da promessa. Na hora ele lembrou daquele culto. Na hora ele lembrou daquela seca. Ele diz, Deus, pois eu não prego mais. Como que eu vou pregar? Mas aí o pastor dele trabalha na vida dele. Começa a orientar, ele volta a pregar na cadeira de roda. Um dia ele esqueceu de tudo. Foi pregar na igreja que estava a mesma moça no mesmo lugar, sentada no mesmo banco. E ele pregando, chorando, contando um testemunho dele, disse, irmão, para mim acabou, mas eu vou continuar pregando, para mim não tem mais jeito, mas eu vou continuar assim, Deus me quer assim. Quando ele termina o culto, ela chama o diácono e diz assim, manda ele vir aqui de novo. Quando ele chega de perto dela, na cadeira de roda, ela diz assim, escuta uma coisa. Ele disse, pronto, vai jogar na minha cara. Ela disse, o que meu Deus falou ainda está de pé. O que meu Deus falou ainda está de pé. Escuta uma coisa, diabo faz proposta, mas Deus faz promessa. Nem o teu pecado vai impedir que Deus cumpra a promessa dele na tua vida. Porque Deus, quando te chamou, sabia onde tu ia acertar e aonde tu ia errar. E essa noite ele resolveu te abençoar aqui, mas deixa ele ganhar. Bate no ombro de quem está do teu lado e fala de novo assim, deixa Deus ganhar. Por que é que você está lutando com Deus? Marcaram o casamento, a igreja lotou depois que soube da história. Ele chega primeiro, como faz jus, a cerimônia nupcial. Ela vem depois... o pai trazendo ela no meio da igreja, ela tomada de emoção, chora, para e diz, pai me solta, me larga. O pai disse, se eu te soltar tu não chega na frente. Ela disse, não pai, pode me soltar que eu já estou vendo o meu noivo. Deus cumpriu a promessa, o que ele falou para mim aconteceu. Eu já estou vendo meu marido, eu estou vendo o rosto dele, meu marido é lindo, é um homem de Deus.
igreja foi tomada num manto, foi um negócio muito forte. No dia do casamento, Deus cura ela. Sabe quem dirige o carro para ele hoje é ela. Quem coloca ele na cama é ela. Quem leva às vezes no banheiro é ela. Não queira ganhar de Deus. Deus está no controle, Deus sabe de tudo. Essa noite é a noite do encontro com Deus. É a noite da mudança na vida de muita gente aqui. Mas só vai depender de você. Você quer que Deus mude? Então toma uma decisão. Se levante da cama do comodismo. Não faça como a igreja de Laodiceia. Estou rica, bem vestida e já tenho tudo. Mas Jesus chega na porta, bate e diz assim: tu é pobre, miserável e nua. Aconselho que de mim compre ouro, compre vestido para que não veja a tua vergonha. E compre também colírio, porque tu está cega. Faz tempo que tu não tem nada, tu está empobrecida. Agora abre a porta e deixa eu entrar que eu tenho mudança para fazer. Quantos querem essa mudança? Coloque-se de pé agora, em nome de Jesus. E pela última vez, diga para a pessoa do seu lado assim: deixa Deus ganhar. Pois vem aqui à frente você que vai deixar Deus ganhar. Eu quero orar por você que está numa luta com Deus. Eu quero orar por você que está numa guerra com o Senhor. E a partir de hoje você vai sair do barco e vai começar a andar sobre as águas. Você a partir de hoje vai dar um passo de fé e confiar na palavra que Jesus liberou para você. Cadê você que está nessa luta com Deus? Vem à frente. Eu quero orar pela tua vida. Foi por Deus. Cante, meu irmão, me ajude. Que tua alma se abriu. Tudo deixaria. Vamos, cante comigo agora. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor, quando levante as suas mãos para o céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu preguei sobre o encontro com Deus. Preguei a tua palavra, Senhor. Agora eu te peço, sobre a tua palavra, envia os teus sinais. Eu quero que o Senhor toque agora no íntimo, no profundo de cada um dos meus irmãos. Deus, eu não sei por quais caminhos o Senhor vem conduzindo este servo, esta serva, mas eu te peço, leve-o ao pódio, leve-o à realização de sonhos. Assim como Jacó queria a tua bênção, assim como Jacó queria que o Senhor escrevesse a história dele, faça isso na vida dos teus filhos agora, Pai. Deus, eu acredito que essas mãos erguidas significam rendição. Eu me rendo, eu baixo a guarda, eu me entrego a Ti. Deus, agora em nome de Jesus, começa a mudar o cativeiro, começa a mudar a história dos meus irmãos. Muda o nome, muda a identidade. Faz cirurgia de caráter, meu Deus. Põe esse Israel que está aí dentro para fora. O Senhor já tocou em alguma coisa, já tocou em alguma área, para que eles viessem para debaixo da tua dependência. Agora, Pai, libera a bênção, libera a vitória em nome de Jesus. E eu creio que eles vão sair daqui não como entraram, mas eles vão sair daqui de posse da bênção e da vitória, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser
Só então hás de ver que o Senhor quando tudo dá um abraço nesse irmão do teu lado e fala para ele assim: essa noite foi a noite do encontro com Deus.